Acabei de ver o último episódio da série The Last of Us. E confesso, lavou a alma. Era o que eu precisava para ir para a terceira temporada animado. Vamos falar um pouquinho do último episódio? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Cinestesia, Cinema nas Entrelinhas, onde falamos de detalhes, minuciosidades dos filmes e das séries que somos apaixonados, tá? Me segue aqui nas redes sociais, Cinema nas Entrelinhas, onde eu trago lá muito também conteúdo rápido e detalhes sobre essas séries maravilhosas. E, gente, primeira coisa que eu queria trazer pra vocês, aqui não é um canal de hate. Aqui não é um canal de só falar mal. Aqui eu vou falar o que eu realmente acho com minhas análises, minhas percepções. Se for bom, eu vou falar. Se for ruim, eu vou falar. Mas peço pra vocês, eu vi que teve muito hate lá no, no último vídeo. Peço pra vocês que olhem com carinho pela obra, tá? Pra gente falar mal e pra gente falar bem. Então vamos discutir isso aqui, vamos continuar. Foi muito legal, tive mais de 100 comentários no último vídeo. Fico muito feliz, brigadão mesmo. Mas vamos hoje falar, porque vocês viram a capa desse vídeo, né? Cara, teve uma cena ali que mexeu sério comigo. Então vamos lá, gente, vamos começar a falar dessa série. Eu vou trazer, de repente, um apanhado de toda a temporada depois. Vamos ver como esse vídeo vai ser. Se ele bombar como foi o outro, agradeço. Compartilhe esse vídeo com a galera, se vocês gostaram da minha opinião no outro. E então, se esse bombar também, a gente vai pro próximo vídeo. Começando, gente, sétimo episódio, eu tinha muito receio desse episódio ser totalmente picotado, se eles quisessem manter o tempo normal da série, ou seria um longa-metragem para poder trazer tudo que não tinha sido falado ou no formato que eles vinham trazendo de uma forma um pouco mais arrastada. Esse era o meu grande medo. Normalmente, quando eu começo o episódio, eu já dou um pause e dou uma olhada no tempo do episódio. E quando eu abri e vi que dava lá um tempo de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e 5, eu falei, bom, eu acho que teremos um episódio corrido, picotado e alucinado. Mas não, gente, fui surpreendido e eu confesso que eu já vinha vendo a série. Eu até falei no último vídeo, se vocês observarem lá, que eu falei, ó, o último episódio vai ser determinante pra mim ter a motivação pra ver o outro, né? E eu gosto de vibrar com a série, independente de todos os erros que a série teve com relação ao jogo, né? Eu digo novamente, quem não viu o jogo, quem não jogou o jogo, eu acho que vai ter uma experiência muito imersiva nessa história. Quem jogou os jogos, né? E eu estou jogando novamente os jogos, agora na última versão do PS5, remasterizado, tudo bonitão, tá lindo demais, para reviver essa experiência lá. Quem jogou o jogo, eu sei que a série deixou várias coisas que não funcionaram. E o que ela trouxe de novo muitas vezes não funcionou também, e algumas coisas funcionaram. E o grande problema da Ellie até então. Mas se vocês lembram também o que eu disse, eu falei que talvez a questão da Ellie, que eu vi a Ellie em momentos de grande visceralidade, ela entregando, mas ela não tinha a sutileza das cenas. E esse foi um episódio que exigiu, como no jogo, uma grande visceralidade, ao ponto de virada da história, não é? E já alertando, se você não viu a série, terão muitos spoilers. Não tem como falar dessa série sem dar spoilers. Então já um grande aviso de spoiler aqui. Se você não viu o episódio, primeiro veja e depois volte pra gente bater esse papo. Mas a série começa daquele ponto, né? A Dina com o Jesse voltando pro teatro e lá aquela cena da retirada da flecha, né? Que teve aquela ideia da flecha que eu achei muito interessante no último episódio. E esse episódio tiveram mudanças na série original em algumas coisas, e eles mantiveram muito bem feitas outras coisas que tem no game. E o que eu achei que esse episódio foi muito certeiro, que as mudanças que eles fizeram foram positivas. E isso é muito legal. Eu acabei de assistir o filme também Lilo e Stitch, eu vou fazer crítica em breve, e eu faço esse comparativo. Cara, eu não admito uma série já ter algo construído tão bem, e eles
poderem ampliar isso com uma melhor forma, cara, é muito mais difícil criar do que copiar. Criar do que melhorar. Então, assim, você pegar algo tão bom e fazer pior, gente, eu não consigo admitir isso. Ou você faz no mesmo nível, ou você faz melhor, porque você já tem aqui uma referência. Então, a cena lá do Jesse com a Dina, eu achei fantástica. Porque ela não revela sobre a gravidez. Ela simplesmente, não vou beber. Mas bebe, eu não vou beber. Tanto que mais à frente, eu gostei muito também do Jesse, que o Jesse não é bobão. Né? O Jesse mostrou muita visceralidade, responsabilidade de um cara que está sendo preparado para liderar Jackson. Então é um cara que tem que ter o pensamento no todo. Mais à frente voltamos nisso. Mas ele não é bobo. Isso foi muito legal. E ele fala, né, na cena seguinte: cara, a Dina nunca dispensa bebida grátis. Como é que ela dispensou? Ele matou a charada. Mas a sutileza da Dina, que faz um trabalho fantástico nessa série, ela não queria contar naquele momento sobre a gravidez dela, porém ela quis evitar de uma forma. E eu acho que os diretores e os roteiristas escreveram muito bem a cena. Ficou sutil, deu a entender e não ficou literal. Porque, gente, cinema, séries, no nível que estão hoje em dia, é contar as histórias através de imagens, tá? Não é literalidade. Isso é novela mexicana, isso é novela da Globo. Então aquela cena pra mim já foi muito boa. Seguindo pra cena com o Owen. Mão pro alto. Cadê a Abby? Tá de sacanagem comigo. Opa, calma. Cara, aquilo foi difícil pra mim, gente. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade, fazendo 8. Tô até com a camisa da Ferrari aqui, que eu sou apaixonado por Fórmula 1, e ela fez aqui um desenho da Ferrari do Lewis Hamilton, enquanto eu vi a corrida ontem. Cara, quando mexe com filho, mexe com gravidez e criança, mexe sério comigo. E aquela cena pra mim foi mais um acerto. Mais um acerto de alteração em detalhes de algumas coisas pra melhor. Porque você imagina, gente, vocês viram o tamanho do Owen. Vocês viram o tamanho dos braços do Owen. Ali tinha o Owen e a namorada. Eu esqueci o nome dela agora. Cara, como que a Ellie, mesmo armada, ia passar por aquela batalha que acontece no jogo? Porque quem jogou, viu, né? Ela entra numa batalha, num embate físico com os dois, em algum nível, e acaba ganhando. E fazer isso agora também seria forçar uma barra, porque a Ellie não entrega essa visceralidade física. Não entrega. Não entrega, não tem jeito. Então eles fizeram de uma forma que, ao mesmo tempo, a Ellie comete o ato, né? Ela acaba, o Owen reage, ela mata o Owen, só que ela não vai lá e mata a grávida. Ela vai e o tiro resvala na grávida, como a gente viu, né? Cara, e até aí tudo bem. Mas a cena, meu Deus, a cena da grávida pedindo pra ela fazer a incisão e tirar o filho dela, acabou comigo. É fundo? Mas o que você pensa? Pra onde? Aquela cena me fez ganhar a série. Aquela cena mexeu comigo de uma forma. E ainda mais, né, gente? A minha filha nasceu com dificuldades. Nasceu sem chorar, teve que chamar a pediatra pra acordar ela. Então aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Cara, eu chorava naquela cena. A foto da capa eu tirei momentos depois daquela cena. Tive a frieza de parar tudo e tirar a foto porque eu queria que vocês sentissem, percebessem o que eu senti naquele momento. Foi grandiosa a cena. Grandiosa. E quem não sabe, ela é médica. Ela é médica. Então, quando ela caiu, a primeira coisa que ela pensou é salvar o filho. E aí pede pra Ellie fazer isso, né? E a cena dela perdendo as forças, e a Ellie ali com medo, pra mim aquele momento foi muito forte, pra mim a Ellie entregou ali, porque era um momento que ela tinha medo, não sabia o que fazer, ao mesmo tempo, trazer aquele filho pro mundo era trazer uma criança que veio daquela galera que criou tanta dor pra ela. Cara, que situação difícil que os criadores da série colocaram a Ellie ali. Foi genial. Se a série te coloca em encruzilhadas e coloca os personagens em grandes encruzilhadas, essa foi uma das piores que eu vi. Contando com toda o game.
Então, aquele momento ali, eu percebi todo o desespero da Ellie, do que fazer, do que não fazer. Será que eu faria isso? Olha quem eles são. E estava arrependido ao mesmo tempo. Foi um mix de sentimentos ali muito profundo. E quando a moça, já não sentindo mais o corpo dela, você está indo bem? Já fez? Já fez? E a Ellie não tinha nem começado. Meu Deus do céu! Aquilo acabou comigo. Foi uma das cenas mais pesadas envolvendo isso, criança, gravidez e morte, que eu vi nos últimos tempos, gente. Aquilo foi visceral, foi genial pra mim. E, continuando a cena, né, muito parecida, chega depois o Jesse e o coisa, foi muito boa aquela cena, cara. Aquela cena acabou comigo sério. E me ganhou nessa escolha. Isso que eu falo. Eles pegaram uma cena que era boa, já era visceral e marcante, e melhoraram a cena. Gente, você tem a obra pronta. Você só pode melhorar. Se a tua ideia não tá melhor que a original, mantenha a original. Era só isso que eu pedia a série inteira. Então, você tem uma referência perfeita. Ou você amplia essa perfeição, ou você faz igual. Mas não queira fazer diferente por fazer diferente e entregar coisas fracas. Essa foi a grande reclamação. Comenta aqui pra mim se você achou a mesma coisa que eu. Se achou diferente, também comenta. Eu quero pegar a tua opinião e vamos trocar essa ideia aqui. Mas foi uma cena linda pra mim. Linda, perfeita, visceral. As câmeras, os detalhes. E quando a Ellie baixa a blusa. E eu fiquei com a sensação, falei, cara, a Ellie não vai fazer isso, ela não vai conseguir. Aí quando a Ellie baixa a blusa dela novamente, eu falei, cara, perfeito. Trágico, mas perfeito. Lindo. Sobre o Jesse, gostei muito da cena do Jesse. Outra parceria ali que pra mim ficou melhor na série, porque o Jesse no jogo, com todas essas questões de perder a Dina, eu sei que ele não gostava mais dela, como não queria mais ter um relacionamento, mas ele leva tudo na maior brincadeira, e dessa vez não. Como o Jesse ele revelou, está sendo preparado para ser um líder. Gente, não sei quem é líder aí. Diz aqui pra mim, se você trabalha com liderança de grupo, coloca aqui nos comentários pra mim. Se você trabalha, você sabe como é. Como o pensamento tem que ser diferente, tem que ser coletivo. É bem diferente. E toda a raiva dele com relação às atitudes da Ellie é muito justificável. Porque a Ellie, como ele disse, trabalhando na motivação própria, no impulso. E ele tinha que ter outro tipo de pensamento. Então essa relação dele eles vão se degladiando, eles se respeitam, mas não aprovam a opinião do outro. E eles vão se degladiando por todo esse encontro em Seattle. Culminando no teatro no final, que mesmo com tudo, eles têm respeito e admiração pelo outro. E a cena termina muito bonita entre eles, né? Parecida com a do game, mas a construção desse arco dos dois em Seattle, pra mim foi muito melhor, né? Mostrou a visceralidade física do Jesse, mostrou a postura que ele precisava ter. Não estou falando de postura certa ou errada, estou falando de uma postura que ele estava construindo, sendo projetado para ser um líder. Então era diferente da Ellie. E esse senso de comunidade dele foi o que ele fala. Você faria o mesmo por mim? Você iria até não sei aonde para me ajudar? Então o senso dele foi o que ajudou muito as duas e salvaram muito ela. E a Ellie respeita ele. Depois de tudo isso, a Ellie passou a respeitar ele por tudo que aconteceu. Eu achei esse arco também mais um upgrade, mais uma situação que já era boa na série, mas agora ficou melhor. Ficou melhor. Muito bom. Então, assim, a série entregou muita intensidade. O episódio você não vê a hora passando. É tudo muito rápido. É tudo muito pra frente. Eu quero ver mais do Isaac. Tá? Eu preciso ver mais do Isaac. Que aquele cara é um ótimo ator. E o personagem está sendo muito bem construído. Interessante como ele fala, né? Por que a Abby? Por que a Abby? Por que a Abby? E ele fala, né? Não, a Abby é essa líder. A Abby conseguiu, pensa comigo, gente, esquece a vingança, mas a Ellie conseguiu levar aquela galera pra fazer uma vingança que no fundo, a vingança era porque era o pai dela. E olha o poder de liderar que ela tem, de ter conduzido todo mundo, e ela levou pra todo mundo o quê? Eles acabaram com o futuro da gente. Ela conseguiu comover a todos pra fazer essa ação. Né? E, como nós sabemos, o segundo jogo fala sobre vingança, consequência dos atos. Né? Toda ação gera uma reação. E
mostra, então mostrou também por que ele ele bajulava a Abby, né? O Isaac falava sempre da Abby, porque a Abby tem esse poder de liderança, que ele sabe que ele pode morrer em algum momento, o Isaac, e ele precisa de alguém competente. Se o Jesse seria ali aquela pessoa que tem uma postura social, geral, para ser um futuro líder, o Isaac via isso na Abby. E isso eu vou falar daqui a pouco, mostrou algo muito forte, que eu vou traçar entre os dois personagens já já. Bom, gente, o episódio foi baseado nisso, foi espetacular, foi visceral. Aquela cena final, quando eles voltam pra lá, pro teatro, e acontece aquela cena que a gente viu no jogo, muito bem feita. Eu achei que a Ellie, né, entregou muito bem dessa vez, tá? Podem reclamar, podem falar, só não falem palavrões. Eu tive que bloquear um cidadão porque tava agredindo verbalmente aqui nos comentários. Vai ganhar um bloco, tá? Comente, discorde, mas saiba conversar. Vamos ser adultos, tá? Mas eu gostei da atuação dela, em todos os sentidos, tá? Uma coisinha ou outra, é aquilo que eu falei, quando ela entra, por exemplo, ali, depois de ter acontecido o lance com a grávida, quando ela entra no teatro novamente, ela tenta fazer uma expressão de perplexa e não consegue, ela não consegue entregar as sutilezas. Eu lembro que no jogo a Ellie tá no estado catatônico mesmo. E ali ela não consegue fazer. A dinâmica, a edição da último episódio, para mim, foi o melhor episódio da série. O melhor. Uma edição muito concisa, com espaços de reflexões, com ação, com um time certo dos atos, com uma boa tensão, com uma boa ação, com momentos de reflexão ali, de conversas no time certo, atitudes diferenciadas que ampliaram, sim, com qualidade, o que a gente viu no game. Então foi maravilhoso. E pra fechar, eu vou dar uma opinião, e eu quero também a opinião de vocês. Vocês, no jogo, foram o quê? Ou quem viu a série não tem como opinar, só viu a série, porque não tem muito pouco da Abby, mas quem jogou o jogo, você é Team Ellie ou Team Abby? Confesso pra vocês que eu fiquei com o Team Abby durante o jogo. Eu gostei mais das cenas dela, da visceralidade, da entrega dela. Eu gostei do arco dela, tá? Não tem nada a ver com a morte do Joe. Eu tô olhando pela construção do personagem. Eu gostei muito do arco da Abby. Gostei muito. E acabei ficando com o Team Abby na cena. E aquela cena final, pra mim, mostrou uma coisa. Aquela menina tinha que ter sido a Ellie. A atriz da Abby tinha que ter sido a Ellie. Porque naquele momento, quando ela dá o tiro lá, não é? Quem não viu, não vou contar o que acontece. Quando ela dá o tiro final, né? Quando o Jesse morre e tal. E eles seguem para aquela cena já na visão da Abby. A hora que a Abby levanta do sofá, que é chamada lá, e vai andando em direção ao estádio, cara, a postura dela, o andar dela, não tem a ver com corpo físico, tem a ver com postura. A postura da atriz da Abby ali, pra mim, foi visceral. O jeito dela andar, a postura, a expressão. Aquela menina vai dar um show de Abby na terceira temporada. Escute o que eu estou dizendo pra vocês. Pra mim, fechou ali maravilhosamente bem. Eu tô louco pra ver a terceira temporada e ver a Abby nessa situação. Cara, eu até espero que passe até que a série só venha daqui a 1 ano e meio, 2 anos, tá? Porque eu quero ver até a Ellie um pouquinho maior, mais bem construída. De repente, eles corrigindo coisas com a Ellie, que houveram tantas críticas na segunda temporada, pra ela vir melhor pra terceira. Porque a Abby vai entregar. Se a Ellie não entregar, vai virar de novo uma Ellie e Dina. E aí vamos perder muito com isso, tá? Estou com expectativas altas, pensando no caminho da Abby e torcendo para que a Ellie seja aprimorada pelos produtores, diretores, diretor de atores, para que ela consiga entregar mais, porque a Abby vai entregar, tá? Comenta aqui, gente, o que vocês acharam desse último episódio e peça aqui, se quiser, peça que eu faço uma análise total da temporada 2. Mas, ó, minha expectativa subiu de novo, tá? Vamos aguardar aí quando vier a terceira temporada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.